Fala galera, aqui é o Fanatic. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. Bom vídeo. Boa noite. Olá, boa noite. Neymar vai à polícia do Rio depor no inquérito sobre a divulgação de fotos íntimas da mulher que o acusa de estupro. Com a lesão no amistoso de ontem da seleção, o atacante está fora da Copa América. Volta para a cadeia João de Deus, acusado de dezenas de crimes sexuais. O presidente da Câmara diz que os deputados não vão aprovar o fim da multa para motorista que levar criança sem cadeirinha. Governadores manifestam apoio à manutenção de servidores de estados e municípios na proposta da reforma da Previdência. O Supremo Tribunal Federal autoriza a venda de subsidiárias de estatais sem aval do Congresso. 95% das ações de desmatamento no Brasil esse ano não tinham autorização legal. E líderes de vários países celebram os 75 anos da operação militar que levou ao fim da Segunda Grande Guerra. Agora, no Jornal Nacional. Um levantamento inédito concluiu que quase todas as ações de desmatamento no Brasil esse ano foram ilegais. E os cientistas que participaram desse estudo apresentaram uma ferramenta nova de preservação do meio ambiente. Essa é uma imagem de satélite da região do Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso, no ano de 1985. Tudo verdinho. Agora veja como está hoje. O desmatamento chega no limite da terra indígena. Em volta, fazendas com plantação de soja. Agora Rondônia em 1985 e em 2017. As áreas mais preservadas também estão dentro de unidades de conservação e terras indígenas. Fora delas, o desmatamento avança. A iniciativa do MAP Biomas reúne ONGs, universidades e empresas de tecnologia. Com imagens mais precisas, o desafio agora é mostrar o presente para que se possa agir a tempo. O que a gente quer é gerar a mesma eficiência do que a gente tem hoje com a multa de trânsito, né? É uma imagem de antes do desmatamento, uma imagem depois do desmatamento, com as datas, a área que foi afetada e vai direto para a casa do proprietário daquele imóvel. Então esse seria o ideal. Assim, todos os desmatamentos teriam consequência. Hoje, um alerta de desmatamento chega assim no computador do fiscal do IBAMA. A imagem é pouco clara, o fiscal leva 6 horas para fazer um laudo. Com o novo sistema, o MAP Biomas promete entregar esse trabalho em poucos segundos. E olha só a diferença da imagem, muito mais nítida, aqui antes e aqui depois do desmatamento. E tem outra vantagem ainda, é de graça. Em março, ainda em teste, o MAP Biomas ofereceu ao IBAMA quase 2.000 alertas de desmatamento. O sistema descobriu que de janeiro a março, 95% de todas as ações de desmatamento no Brasil não tinham autorização. O IBAMA e o Ministério Público Federal podem usar essas informações para investigar. O ministro do Meio Ambiente disse que vai usar esse monitoramento gratuito, mas Ricardo Salles não dispensa a contratação de uma empresa, um serviço complementar que vai custar 7 milhões de reais e vem sendo criticado por ambientalistas. São essas imagens de alta resolução que elas vêm quase em tempo real, justamente para que nós possamos, ao determinar uma fiscalização, ter informação do próprio dia ou do dia anterior, de tal sorte que a fiscalização vá com a estratégia de campo bastante determinada e acompanhando no dia a dia. O presidente Jair Bolsonaro admitiu hoje que errou ao falar em revogar a criação da reserva de Tamoios, em Angra dos Reis, por decreto, mas voltou a defender o uso turístico da área. Segundo Bolsonaro, a região poderia se transformar numa Cancún brasileira, se referindo ao balneário mexicano, e render 12 bilhões de reais por ano com o turismo. Bolsonaro voltou a criticar o que considera um excesso de reservas indígenas, quilombolas e áreas de proteção ambiental e se referiu à criação dessas áreas como um absurdo. Estamos na Semana do Meio Ambiente, então, logo no primeiro bloco do Jornal Nacional, a gente vai ver a previsão do tempo com Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. Qual é o seu destaque?
Oi, Bonner. Boa noite para você, para Ana Paula e para todos. Ô, Bonner, eu começo falando sobre a chuva em Salvador. Como previsto, choveu demais da conta por lá. 105 milímetros em 24 horas, quase 43% aí da média do mês. E tem mais água a caminho amanhã. Junho é o terceiro mês com mais chuva na capital baiana. O período mais chuvoso começa aqui em abril, quando chove quase 300 milímetros e vai até julho. Amanhã tem muita água também que deve rolar em Aracaju e Maceió. E chuva a qualquer hora em Vitória. Tem chuva encorpada prevista também para Boa Vista, Macapá e Manaus. Aliás, na capital do Amazonas, o Rio Negro já ultrapassou a cota de inundação, está com 29,17 metros. A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência hoje à tarde e construiu ao longo das últimas 2 semanas 1.000 metros de pontes de madeira. 15 dos 63 bairros de Manaus foram atingidos pela cheia, Bonner. Mas não é o Brasil inteiro que vai ter chuva amanhã, né, Maju? Vamos ver, então, o Brasil que não vai ficar molhado na sexta-feira. Vamos lá. Pois é, o Brasil sequinho, aliás, é quase todo território aqui, ó, essa cor amarela indicando sol, cobre sul, sudeste, centro-oeste, interior da região nordeste e áreas da região norte. E à tarde, a umidade relativa do ar pode cair muito, ficar abaixo de 30%, de 20%, quando o ideal é algo em torno de 60%. BH, Teresina, Palmas, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e Brasília estão aí no clube da secura. 12 de mínima e 23 de máxima em Brasília, 14 pela manhã em Goiânia e em Campo Grande, 19 de manhã e 34 à tarde em Cuiabá. A sexta começa com 10 graus aqui na capital paulista, o sol aparece e a máxima fica em 24 graus. 12 de mínima e 23 de máxima em Belo Horizonte, 14 no Rio logo cedo, depois vem o sol e faz 29 graus à tarde. Curitiba, 10 graus de manhã, 22 à tarde e 25 em Porto Alegre e também em Florianópolis. O dia deve começar embaçado lá na capital gaúcha, na Paranaense, aqui na Paulista e também em Guarulhos. Tem previsão de névoa e amanhã os trechos com previsão de ressaca são esses aqui, ó. Goitacazes até Linhares, lá no Espírito Santo. E também vai outro trecho de Ilhéus a Maceió. E como a gente está em lua nova, a força gravitacional dessa lua, mais a do sol, pode deixar a maré alta mais alta ainda, Bonner. Aquela maré que tem aquele nome chato da gente falar, Cizigia. Cizigia. Tá dado o seu recado, Maju. Obrigado, até amanhã. Até amanhã. Líderes mundiais voltaram a se reunir, dessa vez na França, para celebrar o chamado Dia D, que hoje completa 75 anos. Se não fosse aquele dia D, quando mais de 150 mil soldados chegaram à região francesa da Normandia, a história seria outra. Em 6 de junho de 1944, as tropas aliadas começaram a botar um fim no projeto racista de Adolf Hitler. Hoje à tarde, quando fizeram esse pequeno show no mesmo mar por onde os aliados chegaram, os aviões militares lembraram que as cores da França e as dos Estados Unidos são muito parecidas. E que suas histórias, muito por causa do dia D, foram também muito próximas. Mas desde que Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos, o multilateralismo do pós-guerra deu lugar ao isolacionismo personalista, traduzido no slogan da campanha de Trump, a América primeiro. Emmanuel Macron fez referência a outra frase que o presidente americano sempre repete, a América grande outra vez. Cher président Trump, a América, caro presidente Trump, nunca é maior do que quando luta pela liberdade dos outros, disse Macron. Reiteramos, 75 anos depois, o quanto devemos à América. O presidente americano fez um discurso lembrando a coragem daqueles que desembarcaram na Normandia 75 anos atrás, no que foi a maior invasão marítima da história, surpreendendo as forças nazistas e começando a mudar de vez os rumos da Segunda Guerra. No discurso, Donald Trump deu a entender que os laços entre Europa e Estados Unidos são inquebráveis. Sem responder à cutucada de Macron, o presidente americano fez o discurso que estava planejado. Numa celebração que será lembrada também pela bela imagem produzida pelos veteranos da Segunda Guerra. Eles voltaram à Normandia para refazer o salto de paraquedas de 75 anos atrás.
e relembrar a vitória. A seguir, o presidente da Câmara diz que deputados não vão aprovar o fim da multa para o transporte de crianças sem cadeirinha. E a proposta de acabar com o exame toxicológico para motoristas profissionais provoca outra polêmica. A justiça alemã condenou um ex-enfermeiro à prisão perpétua por matar 85 pacientes. Nils Hegel aplicava injeções letais nos doentes para, em seguida, tentar ressuscitá-los diante dos colegas, querendo assim se passar por herói. Hegel confessou 43 assassinatos e pediu perdão aos parentes das vítimas. Os crimes foram entre os anos 2000 e 2005. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender hoje o fim da multa para quem transportar crianças sem cadeirinha. A medida faz parte do projeto de lei que relaxa punições para infratores de trânsito e que tem gerado muitas críticas. Eu sou pai. O primeiro responsável pela segunda criança é papai e mamãe. Quer dizer, se não tiver na lei, se o Estado não estiver em cima, as pessoas não vão ter cuidado com seus filhos. É multa pela multa, continua valendo a pontuação. Quem tiver sem a cadeirinha com criança vai receber, se não me engano, continuar recebendo 3 pontos na carteira. Então tem a punição sim, a pena não vai meter a mão no bolso do pobre brasileiro. Para entrar em vigor, o projeto precisa ser aprovado no Congresso Nacional, primeiro pelos deputados. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse à repórter Andréia Sadi que a casa não vai aprovar o trecho sobre o fim da multa para quem não tiver cadeirinha de criança. Segundo Rodrigo Maia, nada que impactar a segurança no trânsito terá chance de prosperar. E outra medida do projeto, a que retira a exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais, preocupa especialistas. Para aumentar a renda da família, Lidiane vai trocar de lugar na van. Em vez de ajudante dos alunos, vai passar a dirigir o transporte escolar. Por isso, teve que fazer o teste que descobre se o motorista usa ou não drogas. A gente trabalha com criança, várias vidas, e eu acho muito importante. O exame toxicológico passou a ser obrigatório em 2015 para todos os motoristas que tenham carteira C, D ou E. O teste, feito no momento da renovação da CNH, foi uma resposta ao número alto de acidentes envolvendo motoristas que usavam drogas para trabalhar. Pesquisas da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul mostram que antes da lei, 34% dos motoristas tinham usado algum tipo de droga. Na última pesquisa este ano, esse índice caiu para 14%, o que representa uma queda de 60% no consumo de drogas entre motoristas de caminhão e ônibus. Menos drogas, rodovias mais seguras. A ONG SOS Estradas analisou os dados de acidentes entre 2015 e 2017. Descobriu que os acidentes envolvendo caminhões caíram 34%, com ônibus 45%. Uma política pública que não custa nada para o Estado brasileiro, uma política pública que quem paga por ela é ou o motorista interessado na renovação da sua CNH ou a empresa que quer contratá-lo e não transfere esse custo para toda a sociedade. O projeto de lei do governo que quer acabar com o exame foi entregue à Câmara dos Deputados na terça-feira. Entre as justificativas estão o preço e a confiabilidade. O exame é bem simples. Os motoristas têm que ir até um ponto de coleta. Esses pontos são licenciados pela Vigilância Sanitária. Aqui eles dão todas as informações e aí é colhido o material. Cabelo ou pelo de qualquer região do corpo. O material é guardado, colocado num envelope que é lacrado e aí esse envelope é encaminhado até o laboratório. Os laboratórios, como este, têm que ser certificados pelo Inmetro. O exame, que custa em média R$ 180, fica pronto em até 24 horas. A iniciativa do governo não se mostra consistente e razoável, seja sob o ponto de vista humanitário e seja também sob o ponto de vista econômico. E essa medida, que não custa nada para o erário, é bom que se diga, ela economiza ou faz com que o erário não tenha que suportar entre 6 e 10 bilhões de reais por ano com tratamento de acidentados e também pagamento de pensão dos mortos. Muitos motoristas dizem que não dá para defender o fim do teste quando se conhece bem a realidade das estradas brasileiras. Muitos caminhoneiros usam droga sim, muitos usam. Graças a Deus que não é meu caso. Tem que fazer, muita gente tomando remédio, isso aí bota em risco, né?
Você acha que o trânsito fica mais seguro? Com certeza fica. O trânsito já é caótico já, né? Com certeza fica. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite a internação involuntária de dependentes químicos sem a necessidade de autorização judicial. O pedido de internação vai depender do aval de um médico responsável. O prazo máximo de 90 dias é o considerado necessário para a desintoxicação. A nova lei também endurece a política nacional antidrogas. A seguir, o Supremo Tribunal Federal autoriza a venda de subsidiárias de estatais sem aprovação do Congresso. Governadores assinam carta pela manutenção de estados e municípios na reforma da Previdência. – 25 governadores publicaram hoje uma carta em que defendem que estados e municípios permaneçam no texto da reforma da Previdência. A carta é uma resposta aos parlamentares que alegam desgaste eleitoral se a reforma mantiver estados e municípios. O manifesto afirma que os estados frequentemente não dispõem de recursos para recolher aposentadorias ou honrar a folha de salário dos servidores em atividade. Lembra que, caso não sejam adotadas medidas contundentes para a solução do problema, o déficit nos regimes de aposentadoria e pensão dos servidores estaduais, que hoje atinge aproximadamente 100 bilhões de reais por ano, poderá ser quadruplicado até o ano de 2060. Destaca que desde a primeira reforma da Previdência, em 1998, as mudanças alcançam todos os servidores da União, estados, do Distrito Federal e dos municípios, sem distinção. O documento finaliza com um apelo a deputados e senadores para a manutenção dos estados e do Distrito Federal a fim de garantir o equilíbrio fiscal e o aumento dos investimentos vitais que promovem a melhoria da vida de nossos concidadãos, evitando o agravamento da crise financeira que já se mostra insustentável. 25 dos 27 governadores assinam a carta. Os governadores do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, e o gaúcho Eduardo Leite, do PSDB, afirmam que interesses eleitorais não podem se sobrepor aos do país. Nós vamos chegar no ano que vem com um desemprego ainda maior e isso é que vai gerar a rejeição nas urnas. Os governadores têm consciência disso e nós temos certeza que o Congresso vai agir com responsabilidade. Esta lógica política de que não vamos fazer isso porque vai ter um custo político elevado, ela é inconsequente do ponto de vista de cidadania. Deputados que participam ativamente das negociações da reforma afirmam que é fundamental esse envolvimento. Eu sinto, inclusive como líder partidário que sou, essa dificuldade na bancada que tem de ser compartilhado. E aí você precisa efetivamente ter essa consciência política de que o Brasil precisa fazer isso. Na Argentina, o presidente Jair Bolsonaro disse que a crise fiscal agravada pelo déficit da Previdência afeta a todos e tem que ser enfrentada por todos. Tem desgaste, a Previdência tem, mas todo mundo tem que estar no mesmo barco. Eu acho que eles vão ceder e vai ser como nós gostaríamos que fosse, né? Realmente uma reforma que pegue todo mundo e com o voto de todos os partidos. A maioria dos estados e municípios estão gastando mais do que arrecadam. E o momento é esse, né? Porque, caso contrário, nem quem está na ativa vai receber no futuro. Os governadores têm um encontro marcado aqui em Brasília na terça-feira. O relator Samuel Moreira, do PSDB, que defende manter estados e municípios na reforma, pode participar da reunião. E, a pedido dos governadores, até adiar por mais um dia a apresentação do relatório prevista para segunda-feira. Hoje, ele passou o dia discutindo o relatório com técnicos da Câmara e do Ministério da Economia. O Supremo Tribunal Federal proibiu a privatização de estatais sem a permissão do Congresso Nacional, mas autorizou a venda de empresas subsidiárias sem esse aval. Os 11 ministros decidiram por unanimidade que é preciso de autorização do Congresso quando a venda é de empresas-mãe. Ao todo, são 46 estatais como Petrobras e Eletrobras. Mas no debate sobre a venda de ações de empresas públicas subsidiárias, foram apresentadas 4 correntes pelos ministros. Ontem, o relator, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que o Estado só poderia abrir mão do controle acionário de uma estatal se tivesse o aval do Poder Legislativo e também deveria ser feita licitação. Permitir a venda direta
de ações em montante suficiente a perder o controle acionário ou societário de empresa estatal, de maneira a impossibilitar a concorrência pública, poderia atentar contra o texto constitucional, o qual consigna que todas as alienações serão realizadas, entre aspas, mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Mas em relação às subsidiárias e controladas, 9 ministros, a maioria, entenderam que não há necessidade de lei específica para a venda. E 7 ministros, também maioria, entenderam que é possível dispensar licitação. A Petrobras tem 36 subsidiárias e a Eletrobras 30. O ministro Luiz Fux afirmou que manter empresas sob a tutela do Estado não é garantia de eficiência nem de moralidade. O voto dele foi a favor da dispensa de autorização do Legislativo e de lei específica. Eficiente é um sistema que propicia maior flexibilização na atuação dessas empresas estatais e, quiçá, na alienação do controle de ações de suas subsidiárias, só vem dando prejuízo quando já se sabe que ocorreram processos licitatórios exitosos que vão trazer para os cofres públicos valores essenciais para o nosso desenvolvimento econômico. O ministro Celso de Mello também votou contra a exigência de passar pelo Congresso. Ele destacou que o Estado deve intervir o mínimo possível na economia. Essa intervenção direta do Estado no domínio econômico não é considerada o princípio da subsidiariedade, há de reger-se, não é, em regime de igualdade, de competição com as sociedades empresárias, com as empresas privadas, na linha do que estabelece a própria Constituição, não podendo haver, portanto, em favor de qualquer desses protagonistas da cena econômica, qualquer tipo de privilégio ou de especial prerrogativa. O resultado do julgamento atendeu a maior parte do que o governo queria. Para vender subsidiárias, não vai ter que recorrer ao Congresso nem obrigatoriamente fazer licitação. Apenas um processo similar, mais simples e transparente. As privatizações são uma das principais apostas do governo Bolsonaro para fazer caixas sem aumentar impostos. A estimativa é conseguir cerca de 17 bilhões de reais com isso este ano. Depois da decisão do plenário, o ministro Edson Fachin revogou uma liminar e liberou a venda da transportadora associada de gás, a TAG, subsidiária da Petrobras. A Justiça Federal em Brasília tornou réus o ex-presidente Lula, os ex-ministros petistas Antônio Palocci e Paulo Bernardo e o empresário e delator Marcelo Odebrecht. O Ministério Público afirma que a Odebrecht prometeu a Lula 64 milhões de reais em troca da ampliação de um empréstimo do BNDES ao governo de Angola. Na época, a empreiteira tinha um contrato com o país africano. Lula agora é réu em 7 processos e foi condenado em 2 ações. A defesa do ex-presidente afirmou que ele jamais solicitou ou recebeu qualquer vantagem indevida, que ele não pode ser responsável penalmente por decisões legítimas tomadas por órgãos de governo e que a narrativa do delator é mentirosa. A defesa de Antônio Palocci afirmou que ele irá colaborar com a justiça. A de Paulo Bernardo não quis se manifestar porque não teve acesso à ação. E a de Marcelo Odebrecht afirmou que o cliente segue como colaborador da justiça. O presidente Jair Bolsonaro está na Argentina para a primeira visita de Estado dele ao país vizinho. Os 2 países anunciaram que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia deve ser finalizado nas próximas semanas. Foi uma visita rápida. Os 2 presidentes conversaram a sós. Depois tiveram uma reunião com os ministros dos 2 governos. O dono da casa, presidente Macri, falou primeiro. Destacou o compromisso mútuo com o combate ao crime organizado, narcotráfico e corrupção, além do avanço na busca de integração energética. Bolsonaro ressaltou a afinidade com os ideais de Macri e reiterou abertamente o apoio para sua reeleição em outubro. Toda a América do Sul está preocupada que não tenhamos novas Venezuelas. Nós queremos continuar cada vez mais parceiros, não só na economia, bem como no objetivo maior de qualquer homem e qualquer mulher, que é a liberdade. Macri ofereceu um almoço. Bolsonaro o presenteou com uma camisa da seleção brasileira.
Mercosul, claro, teve peso mais importante nas conversas. Os dois presidentes comemoraram os avanços para o tão esperado acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, que pode ser finalizado no fim do mês em Bruxelas. Essa reunião é para aprofundar a integração econômica regional. O Mercosul ficou muitos anos em torno de uma ideologia obsoleta, em vez de uma integração econômica de uma economia moderna. O Mercosul já fez o dever de casa. Falta a União Europeia, as voltas com o Brexit e algumas resistências de produtores franceses, por exemplo. É aparar essas arestas para fechar o texto técnico. Está faltando a questão dos vinhos, laticínios, está nos finalmente. Esse namoro está dura 30 anos. A ideia é o livre comércio, né? Facilitar o máximo possível. Essa que é a ideia. A seguir, um retrato da Copa do Mundo Feminina de Futebol que começa amanhã. E a lesão que tirou o Neymar da Copa América. A 8ª Copa do Mundo Feminina de Futebol começa amanhã, na França. Levou um bom tempo, mais de 2 décadas, para a Copa do Mundo voltar à França. Em 1998, os homens jogaram em casa e conquistaram o primeiro título mundial, numa final triste para os brasileiros. Agora é a vez das mulheres. As francesas estão entre as favoritas, ao lado de Estados Unidos e Alemanha. Amandine Henry, capitã da seleção, diz que é filha daquela geração e por isso tem grandes ídolos, como Zinedine Zidane. Nessa tarde, ela e o restante do elenco pisaram no palco de abertura. O Parque dos Príncipes vai receber França e Coreia do Sul amanhã. Será o primeiro dos 52 jogos do torneio. A organização da Copa tem expectativas altas para a competição. Até agora, 10 jogos já tiveram os ingressos esgotados. O evento será transmitido para 135 países e pode atingir 1 bilhão de pessoas, algo sem precedentes para o futebol feminino. Amandine disse que era um sonho ver tanta mídia em torno do esporte e ela quer aproveitar ao máximo e vai torcer para continuar assim. Marta, a melhor jogadora do mundo, já disputou 4 Copas. Hoje, em Grenoble, treinou pelo 2º dia seguido com a seleção brasileira, mas não participou integralmente das atividades. A craque ainda se recupera de uma lesão muscular e não está confirmada para a estreia nesse domingo contra a Jamaica. A recuperação está sendo excelente e tanto é que ela já colocou chuteira e está vindo aos pouquinhos para o campo. Então tem mais alguns dias ainda, a gente espera que ela esteja pronta para a partida. Até porque uma Copa sem a Marta não tem a mesma graça. A seleção masculina venceu o amistoso contra o Catar, mas perdeu o Neymar. Eram 17 minutos do primeiro tempo. A seleção chegava ao primeiro gol contra o Catar, marcado por Richarlison de cabeça, e a torcida vibrava no estádio. Mas no recomeço do jogo, a contagem do torcedor só chegava a 10 e não 11 jogadores brasileiros em campo. Ainda na comemoração do gol, o Neymar veio aqui para o banco de reservas da seleção. E quando se sentou nesta posição e tirou a chuteira do pé direito, percebeu que ele já estava inchado e que a situação era grave. Enquanto era atendido pelo médico, Neymar chorava copiosamente. E foi para o vestiário sem conseguir apoiar o pé direito. 2 minutos antes, na entrada de Madibo, ele torceu o tornozelo. Em cena semelhante à que vivenciou no início do ano pelo Paris Saint-Germain e que o afastou por 3 meses. Enquanto a seleção fazia mais um gol sobre o Catar com Gabriel Jesus, Neymar era levado a um hospital para fazer exames. Lá recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro, que já tinha se solidarizado com o jogador na manhã de ontem. O rompimento de 2 tendões determinou o corte dele da Copa América. A primeira lesão grave de Neymar, também no Brasil, o tirou da Copa do Mundo de 2014. Depois vieram 2 fraturas no 5º metatarso do pé direito ano passado e em janeiro deste ano. Só conseguiu voltar a jogar no fim da temporada pelo Paris Saint-Germain. E quando buscava entrar em forma em Teresópolis com a seleção, machucou o joelho. Mas foram só 2 dias de inatividade. Começou o jogo de ontem com a velha assinatura de dribles e gingados. Tinha recebido o apoio da torcida, que trouxe cartazes e mensagens ao craque, que é acusado por uma mulher de estupro.
Hoje, deixou o hotel em Brasília, acompanhado do pai. Na terça-feira, o técnico Tite tinha falado sobre a importância de Neymar para a seleção. Tecnicamente, ele é imprescindível, sim. Mas insubstituível ninguém é, em lugar nenhum, em qualquer que seja o posto. Até a estreia na Copa América, Tite tem mais 8 dias para provar que é possível ser campeão sem Neymar. E a seguir, Neymar depõe no Rio sobre a divulgação de fotos íntimas da mulher que o acusa de estupro. O homem denunciado por centenas de vítimas por crimes sexuais voltou para a prisão em Goiás. A escolta prisional chegou ao hospital em Goiânia no começo da tarde. Agentes encapuzados e armados trouxeram o documento da transferência de João de Deus. 20 minutos depois, ele apareceu numa cadeira de rodas. Foi ajudado por funcionários do hospital e colocado no porta-malas do carro, que saiu direto para o complexo prisional em Aparecida de Goiânia. João de Deus voltou a ocupar o mesmo espaço em que já esteve antes aqui no presídio. É uma sala de Estado-Maior, que tem 120 metros quadrados. João Teixeira de Faria foi preso no dia 16 de dezembro do ano passado. No dia 22 de março, a Justiça autorizou a internação dele num hospital para controle da pressão alta. Na última terça-feira, os ministros do Superior Tribunal de Justiça mandaram ele voltar para o presídio. João de Deus agora é réu em 9 processos, a maioria por crimes sexuais. A defesa de João de Deus declarou que vai recorrer ao STF, que não é concebível que o sistema penal persista na prisão preventiva em vez de adotar medidas alternativas. E ressaltou que o cliente é idoso, tem problemas de saúde e que o encarceramento dele é uma crueldade. Um vídeo que mostra o jogador Neymar e a mulher que o acusa de estupro num quarto de hotel está circulando desde ontem em aplicativos de trocas de mensagens e na internet. É um trecho de cerca de 1 minuto de duração. As imagens teriam sido gravadas no dia seguinte ao do suposto estupro que ela denunciou. No começo do vídeo aparece apenas o quarto vazio. Em seguida, Nájila Mendes de Souza e o jogador Neymar conversam amistosamente. Assim como? Depois Nájila começa a bater nele e pergunta se ele vai bater nela. Neymar diz que não. E aí Nájila diz que ela vai bater. Vejam como a ação transcorre. Mas eu vou te bater. Sabe por quê? Eu vou te bater? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem, você me deixou aqui sozinha. Sabe agora? No trecho do vídeo que veio a público, que tem 1 minuto de duração, Nájila fala em agressão, mas não menciona estupro. Não se sabe se há menção a estupro nos outros 6 minutos de gravação, que não foram divulgados. Fontes da polícia informam que o vídeo foi gravado no dia 16 de maio, um dia depois do suposto estupro. A troca de mensagens com Nájila, exibida por Neymar, mostrava que eles voltaram a conversar normalmente depois do dia apontado pela mulher como do suposto estupro, mas parecia indicar que eles não tinham se encontrado no dia 16. Ambos falam do desejo de um segundo encontro. Ela diz que quer ver o jogador de novo e Neymar responde: "Claro que quero transar com você de novo." Ela pede: "Traz alguma coisa para eu levar para o meu filho." Nas mensagens exibidas por Neymar, não aparece nenhuma reclamação da mulher em relação ao jogador. Ela insiste em revê-lo. Mais tarde, sem que a mensagem revele o horário, ela escreve que ele a deixou sozinha. "Eu vou dormir, tá? Você não vem e tá dando mancada, me deixando esperando." Com a divulgação do vídeo, sabe-se agora que eles se encontraram mais tarde, depois desse último diálogo. O advogado de Nájila, Danilo Garcia de Andrade, disse que ainda não assistiu à íntegra do vídeo e não soube dizer qual é o conteúdo dos 6 minutos que ainda não foram divulgados. Apesar de o vídeo só mostrar Nájila agredindo Neymar, o advogado disse que o objetivo da sua cliente era mostrar que ela foi agredida e estuprada. O segundo encontro, o que ela me disse sobre o segundo encontro foi o seguinte: que ela precisava de uma prova de que aquela agressão, que aquele tapa, era o Neymar que teria dado. Então ela atraiu o Neymar novamente ao quarto e gravou o Neymar naquela situação.
Eu ainda não vi o vídeo de forma exaustiva, eu vi 1 minuto do vídeo. O advogado disse que Nájila deve comparecer à delegacia que conduz o inquérito aqui em São Paulo às 11 horas da manhã de amanhã e que o vídeo só deve ser entregue à polícia depois que ele for estudado pela defesa. O pai do jogador viu a imagem e disse que ela prova que o filho estava sendo agredido pela denunciante, que a mulher provoca uma agressão para ver se ele revidaria e que Neymar, ao perceber que era uma armadilha, se jogou para trás na cama. Em entrevista ao SBT ontem à noite, Nájila disse que sua intenção ao viajar para Paris era ter relações sexuais com Neymar e confirmou que passagem e hospedagem foram pagas por ele, mas que ao recebê-lo no hotel, Neymar estava agressivo. Que mesmo assim, como tinha muita vontade de ficar com ele, começou a trocar carícias com Neymar, até que perguntou se ele havia levado preservativo, já que ela não tinha. Segundo Nájila, ele respondeu que não, e ela então disse que não ia acontecer nada além do que já tinha acontecido. Nájila falou que Neymar primeiro ficou em silêncio, depois a virou e cometeu o que ela chamou de ato, enquanto batia violentamente nas nádegas dela. Nájila afirmou que repetiu algumas vezes para ele parar. Ela disse que tudo foi muito rápido, questão de segundos, até que ela conseguiu se retirar para o banheiro. Em outro trecho, Nájila lembra que no dia seguinte, Neymar mandou para ela uma foto dela machucada nas nádegas. É o trecho da mensagem divulgada por Neymar em que ela diz que vai ter volta e ele responde, vai nada, e ri. Ela não foi perguntada e não explicou como Neymar conseguiu fazer uma foto dela machucada se na versão dela ela escapou em poucos segundos para o banheiro. Sobre o fato de ter mantido conversas amistosas com ele após o primeiro encontro, Nájila disse que fez isso para que Neymar continuasse a falar com ela e assim pudesse provar o que ele fez com ela. A delegada que investiga o suposto estupro tem em mãos uma carta precatória com 2 perguntas a serem feitas a Nájila no inquérito que apura a exposição de imagens íntimas dela por Neymar nas redes sociais. A primeira pergunta, se Nájila confirma que as conversas divulgadas pelo jogador realmente aconteceram. E a segunda, se ela autorizou a publicação ou se compartilhou conversas e imagens com pessoas ou grupos na internet. A TV Record divulgou agora à noite a continuação da conversa entre Neymar e Nájila Mendes de Souza em 16 de maio, dia seguinte ao suposto estupro. Logo depois de ela dizer que vai dormir, Neymar diz que chegará ao hotel em 15 minutos. A conversa é interrompida e retomada, aparentemente, depois do encontro no hotel em que Nájila bate em Neymar. A conversa tem alguns trechos a menos, mas acaba nervosa. O jogador diz que, independentemente do que Nájila fez, ele a perdoa e diz para ela ficar bem. E para mandar mensagem se precisar. Nájila responde dizendo que quer apenas ir embora. Em seguida, ela manda uma foto das nádegas dela e pergunta se ele se lembra de tudo o que aconteceu no dia anterior. Ele responde que, óbvio que sim. Mais adiante na conversa, Neymar diz que ela foi culpada pelas marcas também porque pedia mais. Nájila responde com uma pergunta, tá doido? E afirma que pediu para Neymar parar e que ele até pediu desculpas. A conversa termina com Nájila nervosa, dizendo que Neymar sabe muito bem o que fez e como a tratou, que lá no fundo ele sabe o que aconteceu e que espera que ele nunca sinta metade da angústia que ela sentiu nessa viagem. Depois dessa mensagem, Neymar não responde mais. A delegada Juliana Lopes Bussacos, que investiga o suposto caso de estupro, quer ter acesso à íntegra do vídeo. O homem que chegou à porta da delegacia é José Edgar Bueno. Ele foi o primeiro advogado de Nájila Mendes de Souza. Acompanhado por outro advogado, José Edgar não falou com a imprensa. Não tenho nada a declarar. O José Edgar veio hoje apenas complementar algumas informações, preservando o sigilo profissional que lhe cabe com relação a, no caso, a sua ex-cliente. Esta é a doutora Juliana Lopes Bussacos, a delegada que investiga a acusação contra o jogador Neymar na Delegacia de Defesa da Mulher na Zona Sul de São Paulo. Eu prefiro não dar mais informações, gente. Obrigada. Ela já recebeu o relatório clínico particular feito pela mulher no dia 21 de maio. E hoje, a delegada protocolou no Instituto Médico Legal um pedido para que esse relatório seja analisado por um grupo de médicos legistas. É o chamado corpo de delito indireto.
O objetivo é analisar se as queixas da mulher e as lesões têm relação com o caso. Hoje à tarde, o médico Luiz Eduardo Rossi Campedelli, que assina o relatório clínico particular, esteve na delegacia. Ele não deu entrevista, mas confirmou o laudo. E não entrou em detalhes sobre o exame por causa do sigilo médico-paciente. Ele afirmou que não tirou as fotos que foram anexadas no final do relatório. A mulher que denunciou o Neymar por estupro disse à polícia que vai voltar aqui à delegacia amanhã. A delegada quer tirar dúvidas sobre o depoimento que Nájila prestou na semana passada e, principalmente, ter acesso à íntegra do vídeo que mostraria a agressão de Neymar. Hoje, o Jornal Nacional teve acesso a um boletim de ocorrência registrado em 2014. Um caso de violência doméstica com lesão corporal. Na época, Nájila relatou à polícia que, depois de uma briga com o marido, ela estava na sala de estar, comendo uma maçã com uma faca na mão. E disse que ele partiu para cima dela. Foi puxada pelos braços, foi quando o marido foi atingido pela faca. A polícia tem um novo fato a esclarecer neste caso. Nájila diz que o apartamento onde mora foi arrombado. No fim da tarde, um delegado foi até lá para verificar se isso de fato ocorreu. A síndica do prédio já registrou um boletim de ocorrência. Agora à noite, o advogado Danilo Garcia, que representa a Nájila, divulgou uma declaração dela registrada em um cartório de São Paulo. No documento, Nájila reitera que sofreu os crimes de estupro e agressão praticados por Neymar. Afirma que tem amplo material probatório sobre as agressões sofridas. No fim, Nájila afirmou estar ciente de que, caso a declaração não seja a expressão da verdade, responderá criminalmente por infração do Código Penal. O Neymar desembarcou no Rio de Janeiro à noite para prestar depoimento na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Quem está lá é a Mônica Teixeira. Boa noite, Mônica. Olá, Bonner, boa noite para você, boa noite Ana Paula e boa noite a todos. Neymar deixou aqui a cidade da polícia, que fica no bairro do Jacarezinho, na zona norte do Rio, pouco antes das 9 horas da noite. Foi uma tarde inteira de muita expectativa em relação a esse depoimento, se ele aconteceria hoje mesmo ou não, até que às 7 horas e 10 minutos da noite, Neymar chegou aqui à cidade da polícia. Ele chegou numa van que foi cercada por jovens e crianças. Neymar desembarcou usando muletas e depois precisou de uma cadeira de rodas para chegar até a porta da delegacia. No caminho, ele foi cercado por muitos jornalistas e teve bastante tumulto. O depoimento aconteceu aqui na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, que investiga se Neymar cometeu um crime ao divulgar fotos íntimas da modelo Nájila Trindade, que acusa o jogador de estupro e de agressão. O depoimento durou cerca de 1 hora e 40 minutos e antes de deixar aqui a delegacia, Neymar falou com jornalistas. Só quero agradecer todo o apoio, a mensagem que todo mundo mandou, meus amigos, os fãs, todo mundo que está acompanhando. Só agradecer, obrigado pelo carinho, dizer que me senti muito amado, né? Então só agradecer o carinho de todos. Obrigado. A advogada de Neymar, Maíra Fernandes, também falou rapidamente com a imprensa. Ela disse que Neymar prestou todos os esclarecimentos, que eles vão provar que o jogador é inocente e que ele estava bastante tranquilo. Bonner e Ana Paula. Aí estão as informações da Mônica Teixeira. Obrigado, Mônica. O Jornal Nacional está terminando aqui. O Jornal da Globo é depois de Lady Night. Boa noite. Uma boa noite para você.